Napoleão foi de várias maneiras moldado por sua época. Ele era a personificação de seu tempo. Para compreendê-lo, é essencial situá-lo dentro de um contexto histórico. Desde Alexandre o Grande, ninguém ambicionou criar um império de tal magnitude. Sua ambição se estendeu da Rússia até o Egito, de Portugal à Inglaterra. Embora não tenha alcançado todos esses objetivos, o brilhante comando de Napoleão resultou na dominação francesa sobre Espanha, Itália, Suíça e grande parte da Alemanha, após 2 décadas de guerra e o custo de aproximadamente 6 milhões de vidas. Ainda que tenha sido considerado um tirano por seus inimigos, Napoleão introduziu valores racionais e liberais do iluminismo na Europa continental, como o sistema métrico, a autodeterminação nacional e o Código Civil Napoleônico. Ele foi um perfeito autocrata, demonstrava tolerância a crenças e ideias contanto que mantivesse o controle político. Em sua maioria, Napoleão não abusava do poder como um sádico, mas milhões perderam a vida devido à sua ambição pessoal nas guerras que ele promoveu. Após uma infância tumultuada e uma formação na escola militar, onde se destacou na Revolução Francesa em sua Córcega, ele se tornou um especialista em artilharia ao defender a cidade de Toulon dos ataques britânicos em 1793. 2 anos depois já estava em Paris. Assumiu o comando da artilharia contra um levante contra-revolucionário e se orgulhava de ter restaurado a ordem nas ruas no que ele chamava a baforada das cargas de metralha. Em 1796, Napoleão deixou Paris para assumir o comando do exército francês na Península Itálica. Uma invasão bem-sucedida expulsou os austríacos da Lombardia, anexou parte dos estados papais e forçou uma busca pela paz. O tratado subsequente garantiu à França parte da Itália e os Países Baixos. Em seguida, Bonaparte marchou em direção a Veneza e obrigou sua rendição. Nesse ponto, Napoleão emergia como o potencial salvador da França e tomou medidas para consolidar o seu poder pessoal no exército, tornando-se uma figura crucial na República. O governo acolheu sua partida para o Egito, onde ele buscava proteger e fortalecer os interesses da França contra os britânicos. Em 1798, ele liderou uma campanha que conquistou Malta e derrotou uma força egípcia 4 vezes maior na Batalha das Pirâmides. No entanto, sua campanha para o Egito foi prejudicada por doenças, marcando o fim do conflito. Em sua marcha e recuo, ele demonstrou uma implacável ambição pessoal, ordenou a execução dos prisioneiros otomanos e, na sua retirada, instruiu os médicos a matarem os próprios feridos. Apesar dos problemas com sua pequena guerra no Oriente Médio, Napoleão abandonou seu exército e retornou à França, apresentando sua aventura como um sucesso. Esses relatos exóticos de glória contribuíram para sua ascensão ao poder. Em 1799, Napoleão assumiu o controle da França no golpe do 18 Brumário, tornando-se o primeiro cônsul. Sua contribuição mais significativa foi o Código Jurídico. O Código Napoleônico revolucionou e unificou o sistema legal francês, substituindo os antigos costumes feudais por uma estrutura nacional organizada, estabelecendo o Estado de Direito como um princípio fundamental para todas as instituições. Em 1804, Napoleão coroou-se imperador dos franceses para impedir que a monarquia dos Bourbon fosse reestabelecida. Seu plano de invadir a Grã-Bretanha, que financiava os seus inimigos europeus, foi frustrado com a destruição da marinha francesa por Nelson em Trafalgar. Napoleão era muito impaciente, e essa seria uma falha de caráter fatal em um homem que era imperador. A navegação tinha uma tecnologia muito limitada. No entanto, em terra, Napoleão era invulnerável. Rússia, Prússia e Áustria curvaram-se ao seu poder. Somente a Grã-Bretanha resistia. Depois disso, começou a se ceder. Transformou seus irmãos em reis, seus marechais em príncipes. Napoleão se casara por amor com Josefina, mas ela não conseguiu lhe dar um herdeiro. Ele se divorciou dela e esperava casar-se com a irmã do czar russo Alexandre I, já que a segurança do precário império dependia da amizade pessoal dele com o czar. Porém, a Rússia começou a se voltar contra o domínio francês e o czar recusou o casamento. Em
1812, Napoleão reuniu um exército de aproximadamente 600 mil pessoas para marchar em direção à Rússia. Foi um período marcado por muita arrogância. Os russos evitaram o confronto direto e marcharam para o interior do país, utilizando a técnica de terra arrasada à medida que se afastavam. A culminação desse conflito ocorreu nos arredores de Moscou, na Batalha de Borodino, e ficou marcado como um dos confrontos mais sangrentos da história. Mesmo tendo conquistado Moscou, Napoleão não conseguiu forçar os russos a negociar. Com seus suprimentos esticados até o máximo, o Grand Armée teve que se retirar mediante as condições rigorosas do inverno russo. Apenas 40 mil homens retornaram à França. A humilhação sofrida por Napoleão incentivou outras potências europeias a formar aliança contra os franceses. Os aliados derrotaram as forças napoleônicas na Espanha e na Batalha de Leipzig, culminando na tomada de Paris em 1814 e no exílio de Napoleão para a ilha de Elba. No entanto, Napoleão não estava disposto a desistir. Ele escapou de Elba em 1815 e marchou triunfantemente do norte da França até Paris, desafiando as tropas enviadas para detê-lo, dizendo: "Se alguém ousar atirar em seu imperador, que o faça agora." Os antigos generais e exércitos ofereceram todo o apoio possível, mas os célebres 100 dias de sua restauração ao poder chegaram ao fim em 18 de junho de 1815 em Waterloo, na atual Bélgica. O Duque de Wellington, comandante britânico, admitiu que foi a disputa mais renhida que já se viu. A derrota de Napoleão foi decisiva. O imperador foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, morrendo de câncer no estômago em 1821. Napoleão virou o mundo de cabeça para baixo. A lenda é duradoura porque lá no fundo, tornar-se Napoleão continua sendo problema. Napoleão teve a infeliz distinção de ter reforçado um traço muito inerente ao ser humano: a veneração pelo poder e a adoração pelo êxito. Se você gostou do meu olhar sobre a biografia de Napoleão, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda a trazer mais conteúdo. Muito obrigada!